Salve galera, tudo bem? Aqui é o professor Pablo Jamil, que é professor de língua portuguesa. Seja bem-vindo ao meu canal. Para você que está aqui na primeira vez, já vou dizer para você, clica aqui para fazer a sua inscrição, deixar o seu like e assistir agora a esta aula sobre verbos. Vou explicar para você os tipos de verbos para que você consiga entender e é lógico que você consiga resolver questões, consiga aplicar isso no seu dia a dia. É um assunto simples, é um assunto fácil, tem a ver com o que nós chamamos de transitividade verbal, tá bom? Vamos a uma classificação dos tipos de verbo. Carlão, roda a vinheta aí e vamos estudar. Muito bem, quando nós falamos em tipos de verbo, nós estamos pensando numa coisa chamada de predicação do verbo. O que é predicação do verbo? É o significado dele. Quando você estuda verbo, o professor fala que verbo indica ação, estado, mudança de estado, fenômeno natural, essas são as predicações. E nós trabalhamos com isso para que seja possível entender a classificação dos verbos. Vamos lá então. Primeiro tipo de verbo que você tem aqui, ó. Verbo relacional. O verbo relacional também já pode ter sido apresentado a você como verbo de ligação. Verbo relacional ou verbo de ligação. Verbo que cria uma relação entre os elementos de uma frase. Como é que você sabe que um verbo vai ser um verbo de ligação ou vai ser um verbo relacional? Ele precisa, na sua predicação, dar uma ideia de estado ou uma ideia de mudança de estado. Então vamos pensar. Existe uma sigla que é a sigla dos verbos de ligação. Essa sigla que eu tenho tatuada aqui no meu braço, tá? A sigla CKPPFT. Quais são esses verbos, Pablo? Então vou dizer para você aqui, ó, são os seguintes: ser, estar, continuar, andar, parecer, permanecer, ficar e tornar-se. Esses verbos, enquanto estiverem indicando um estado ou uma mudança de estado, vão ser verbos de ligação. Quer ver um exemplo? Olha só. O meu amigo é legal. Em uma frase como essa aqui, o meu amigo é legal, eu tenho isso aqui, ó, que é o verbo ser que está conjugado. O meu amigo é legal. Este verbo ser aqui, ó, é um verbo de ligação ou também podemos chamar de verbo relacional. Vamos classificar como verbo de ligação ou verbo relacional. Entendeu? Esse aqui é o tipo número 1. Qual é o tipo número 2? Tipo de verbo nocional. Eu vou puxar aqui um outro nomezinho que ele pode receber dependendo daquilo que você estiver estudando. Ele é chamado de nocional ou significativo. Nocional ou significativo. Qual é a ideia? Para ser nocional ou verbo significativo, a ideia que ele transmite, a predicação é uma ação ou um fenômeno natural. Por exemplo, chover. Chover é um fenômeno natural, portanto, verbo nocional. Os verbos nocionais se dividem, certo? Em dois tipos, verbo intransitivo e verbo transitivo. Vamos aprender agora para você não errar mais? O verbo intransitivo é aquele que não precisa de um complemento. O sentido dele se fecha no verbo. Eu não preciso estender para uma outra forma verbal. Então veja só, temos essas três formas. Morrer, temos sorrir e temos pular. Pensa comigo, quem morre, morre. João morreu, fulano morreu. Quem sorri, sorri. Posso dizer, a criança sorriu, o bebê sorriu e eu não preciso de um complemento. Se eu disser, meu amigo pulou, certo? O verbo pular, ou eu pulei, o verbo pular, que indica a ação de pular, não precisa de uma complementação. São todos verbos intransitivos, certo? Pensa, intransitivo, ele não precisa transacionar o seu sentido. Depois, você tem o outro tipo, que é o verbo transitivo. O verbo transitivo precisa transacionar, ou seja, o sentido dele sai dele e vai para uma forma complementar. Você vai dizer que o verbo transitivo precisa de complemento. Agora vem uma coisa importante. A depender da relação que o verbo vai ter com o complemento, você poderá ter tipos de verbo transitivo. Por exemplo, o 2.2.1 é chamado de verbo transitivo direto. Por quê? Ele vai se ligar ao próprio complemento de uma forma direta. Isso quer dizer, sem precisar de uma preposição a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, sem, sobre, trás, certo? Ou por, que também é preposição.
Não vou precisar. Então pensa aqui, ó, verbo comprar é um verbo transitivo direto. Eu comprei o carro. O verbo fazer, eu fiz a tarefa. O verbo vender, eu vendi a casa. Esses são verbos transitivos diretos. Eles entregam para nós uma relação entre o verbo e o complemento e entre eles não precisamos de uma preposição. É diferente do verbo transitivo indireto, porque a relação entre o verbo e o complemento é uma relação que se dá com uma preposição. Veja só o caso do verbo necessitar. Quem necessita, necessita de alguma coisa. Ele necessitava de uma explicação. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Eu gosto de gramática, por exemplo. Eu gosto das aulas do Pablo. Nesse caso, tanto necessitar quanto gostar são verbos transitivos indiretos. Pensa, apareceu a preposição para linkar o verbo a um complemento verbal, eu vou pensar que é um verbo transitivo indireto. E o último tipo é o que nós chamamos de verbo bitransitivo. Pensa em bi, esse bi significa dois, ou seja, eu tenho dois tipos de complemento. Olha que legal. Verbo dar. Quem dá, dá algo a alguém. Nesse caso, um complemento é direto, sem preposição, o outro complemento é indireto, com preposição. O verbo enviar. Quem envia, envia alguma coisa a alguém. Então tem uma preposição ali no meio. São duas formas complementares. Então você tem verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto e verbo bitransitivo. E esses são os tipos de verbos em relação à predicação. Pablo, como é que eu faço para memorizar isso? Eu vou te dar duas sugestões. Primeiro, assista a um vídeo meu chamado Dominando os Verbos, porque lá eu explico tudo isso. Em segundo lugar, assista a um vídeo meu chamado Árvore dos Verbos. Eu coloco tudo isso aqui em um esquema, em um organograma e você nunca mais vai ter dificuldade com isso. Agora, se você gostou, clica aqui, ative as notificações para você sempre receber as aulas, faça a inscrição no canal, deixe o seu comentário, compartilhe com seus amigos e até a próxima. Veja, aqui embaixo tem a descrição para você conseguir até todas as minhas outras páginas, minha página no Instagram, minha página no TikTok, meu podcast, você vai acompanhar tudo isso. E o meu curso de língua portuguesa, que é o Método Jamilk. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Força, guerreiro!